Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café, dessa vez uma edição especial, né? Estamos voltando aí depois de algumas semanas sem fazer podcast e resolvemos inventar e colocar também a gravação desse podcast no YouTube. Exatamente, inventando moda aqui. E estamos aqui acompanhados, nossos convidados hoje são caninos. Convidados caninos, Luigi e Said, para quem nos acompanha no Instagram, já os conhecem, porque eles trazem, né, os livros, nossas dicas de livros, eles são nossos modelinhos, e eles também têm o Instagram próprio, né? E aí a gente resolveu trazê-los hoje porque o podcast, o programa de hoje é especial sobre cães, né? Filmes de cachorro. Mas é importante dizer que não é filmes de cachorro dentro daquele conceito que as pessoas têm. Filme de cachorro, não gosto. Aquela coisa, né, do filme emocional, que vai falar de um cachorro que talvez fique doente, ou de um cachorro, enfim, que passa por dificuldades. Essa coisa que as pessoas têm, às vezes, com esse preconceito, né, com filme de cachorro. É verdade. E acabam afastando elas de filmes que é sobre cães, mas não tem essa característica, né, exatamente, assim. Não são todos, né? Os 3 que a gente vai comentar aqui hoje, por exemplo, não são filmes que apelam pro lado emotivo das pessoas, principalmente as pessoas que têm cachorro ou já tiveram, né? A gente vai falar sobre Alpha, que é um filme que está em cartaz nos cinemas, é um filme mais épico, né? Lá remonta lá à antiguidade, se passa 20 mil anos atrás e tenta imaginar aí como que foi o início dessa relação entre cães e os seres humanos, né? O Said tá meio impaciente aqui. Ele não gosta muito de colo. A gente vai soltar. Acho que ele tá de mau jeito aqui no meu colo. Enfim, ele gosta de estar confortável e eu acho que seu colo não está proporcionando um lugar confortável pra ele. E tá assim, meio apertado. O Luigi tá super de boa, assim. Porque o Luigi tem todo um esquema de sentar aqui, elegante. É verdade. Já se ajeitou. O outro filme é o Ilha dos Cachorros, né? Que é do Wes Anderson, que entrou em cartaz em julho, no meio das férias, só que acabou que foi uma estratégia, ao meu ver, errada do distribuidor, porque acabou que o filme passou em pouquíssimas cidades, né? Muita gente não teve a chance de vê-lo no cinema. Então é uma pena, porque dos 3 que a gente vai comentar, é disparado melhor, né? Com eu certeza. coloco, inclusive, entre os melhores do ano. Eu também. É muito bacana, uma pena Luigi mesmo quer falar que alguma coisa? Não foi possível que todos vissem, né, da maneira adequada. E por último, a gente fala sobre um filme que é do ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, que está na Netflix, que é o Pets, A Vida Secreta dos Bichos, que é uma animação da Universal, e que tenta mostrar aí os bastidores, né? Meio que um Toy Story dos bichos, né? O que os bichos fazem quando os donos não estão vendo. Exato. Só que isso, assim, a premissa acaba que ele vira uma outra coisa, né? Uma aventura mais megalomaníaca, né? Mas depois a gente comenta. Sim, tá? Essa premissa que nos chamou a atenção, inclusive porque quem tem bicho sempre passa pela cabeça, né? O que será que meu bicho tá fazendo enquanto eu estou fora de casa, sabe? Então, assim, a gente até teve ideia de gravar, deixar uma câmera, né? Gravando ali. Porque é sempre uma curiosidade que a gente tem, né? Pra saber como que eles ficam e tal. Principalmente os dois, né? Que eles são irmãos, mas são irmãos adotivos. E o Said, né, que tá aqui no meu colo, ele que chegou primeiro na casa. Depois chegou o Luigi. Então o Said meio que toma conta do pedaço. Ele é o líder, implica é o alfa. muito com o Luigi, né? E na historinha do Pets tem isso também, né? Que é esse cachorrinho que já tá acostumado com a sua casa, com a sua dona, e aí de repente a dona chega com um novo cachorro. Que é exatamente a situação que aconteceu com a gente. Chegamos com um novo cão pro Said se acostumar. E tenho minhas dúvidas se após tanto tempo, já tem o quê? 2, 3 anos? 2 anos? 3 anos. 3 anos, se
o Said já acostumou. É sempre uma dúvida. Mas então a gente vai falar sobre esses filmes, né? Lógico que a gente não vai aqui ter a proposta de fazer um podcast relembrando todos os filmes de cachorro da história, né? Porque são muitos. Se a gente for puxar na memória aí, tem coisa lá da década de 70, 80, né? Pegar o Bend, o Rin Tin Tin, que é o cão policial, né? Aí tem o K9, tem o Beethoven, né? Aí acho que já é anos 90. O Marley e Eu, que é mais recente, né? Tem aquele Bud, que é o Golden Retriever esportista. Tem uma franquia, Air Bud. Esse eu nem conheço. Ele joga basquete, futebol americano. Tem muita coisa ruim também, né? Esses filmes que passavam na televisão aí, adoidado. Filme de cachorro também inclui esses filmes mais comédias, também, né? Sim. Comédia bem, sei lá. Esse da dupla policial, então, deve ter uns 20, né? Tem o K9, que acho que é o mais famoso, mas tem uns outros também, né? Que tentam imitar e fazer algo parecido, que a inspiração, acho que vem lá do Rin Tin Tin, né? Que eu acredito que tenha sido um dos pioneiros nesse sentido. Mas tem também aqueles cães que são personagens e roubam a cena em vários filmes, né? Mas aí a lista é maior ainda. Com certeza. Né? Mas então aqui, a nossa proposta é mais falar desses 3 filmes mesmo, e se você que está nos ouvindo ou nos vendo, né, que está aí no YouTube, você pode deixar nos comentários aí no podcast aqueles filmes que você lembrar que a gente não citou aqui e que você gosta muito, né? E também deixe suas impressões sobre os filmes que a gente vai comentar. E antes da gente começar, só queria dar aqueles recadinhos mesmo, né? Se inscreva aí no canal se você já não é assinante. Se gostar do vídeo, né, ou do podcast, dê um like. Se você assina o nosso feed, se você usa o iTunes, avalie lá o nosso podcast, é muito importante para a gente. E se você ainda não é assinante do feed, assine, né? Agora o Cinematório Café, que tem um feed, esse vai ser o nosso feed único de podcasts. Então, se você quer também ouvir o Em Foco, Cinefonia, assina esse feed, né? Porque a gente está num processo de migração do site, de reestruturação, a gente vai transferir os dados para outro servidor, a gente também vai transferir os podcasts para um serviço dedicado, né? Hoje, os podcasts do Cinematório eles ficam no nosso próprio servidor, então a gente vai fazer uma transferência, né, para um serviço dedicado para podcasts, para ficar mais estável, mais rápido, para todo mundo escutar. Então a gente vai construir um feed único para todo mundo receber só o mesmo feed. Então, se você já é assinante do feed do Cinematório Café, continue assinando ele para você receber todos os nossos podcasts. E falando nisso, né, nesse processo de migração, é muito importante que você também apoie o Cinematório para ajudar a gente nesse processo, porque custa dinheiro, custa grana, a gente tem que contratar um programador, né, para poder fazer a transferência toda, ficar um serviço bacana, seguro, estável. Então, fora a mensalidade, né, que a gente vai ter que arcar com essas despesas. Então, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é justamente para ajudar a gente a manter o site no ar, né? Todo o dinheiro que a gente arrecada lá é para a gente investir no próprio site. Então, a gente faz o convite, é só você acessar aí padrim.com.br/cinematório, clica no link que está aí na descrição do podcast, do vídeo, também está na capa do site, para você conhecer, e lá tem as recompensas, né? Inclusive para quem apoia o Cinematório, tem agora 2 newsletters, né, Raquel? Sim, a gente tem 2 newsletters e são exclusivas para quem é apoiador, para né? os nossos padrinhos e madrinhas, e uma delas é de links, né, que a gente pesca aí pela internet, links que tem a ver com o assunto cinema, obviamente, e que a gente seleciona. Não, né, só links, mas um resumo das notícias da semana. Sim, um resumo, né, das notícias, vídeos. Nessa primeira que a gente manda tem um apanhado geral de várias informações, notícias e coisas que a gente quer indicar também, né? Da internet, leituras, vídeos, outros podcasts, enfim. Se você quer ficar informado, você gosta de cinema, quer ficar bem informado, essa newsletter é o canal. Então, assim, nessa primeira newsletter a gente tem essa seleção para vocês, assim. E na outra a gente tem a seleção de filmes
em streaming, em home video no geral, né? Isso. Que você pode ficar um tanto perdido por aí, né? Você sabe, com tantos filmes sendo disponibilizados em canais diversos, qual ver? Então, nessa segunda newsletter que a gente vai... peraí. Tá querendo participar. Ele tá querendo participar, o Luigi tá querendo participar, sabe? Já tá se prontificando aqui no microfone. Mas enfim, voltando ao assunto. A nossa newsletter de seleção de indicações de filmes é uma curadoria mesmo, assim, em meio a tantos filmes, né? A tantas opções, é uma forma de se guiar nesse mar de possibilidades, digamos Exatamente, assim, né? Fazemos uma curadoria mesmo, né? Selecionamos lá os filmes mais interessantes disponíveis no streaming, lançamentos também em DVD, para quem ainda tá na era do DVD, muita gente tá, né? Muita gente prefere realmente ainda os DVDs, então temos dicas de lançamentos e também o que está nos cinemas, né? As indicações dos filmes mais interessantes para você ver no cinema, né? Tudo isso com uma seleção bem apurada que a gente faz com pesquisa, né? Informação. Então, não é simplesmente uma lista de filmes, né? Só apontamentos, não. É realmente um trabalho que a gente está fazendo dedicado aí para quem é apoiador do Cinematório, quem né, tá colaborando aí com o nosso site, com o nosso trabalho, para a gente dar esse retorno, né? Então a gente está realmente dando mais conteúdo em troca, né? Você nos apoia e recebe mais conteúdo. Você está investindo em conteúdo, né? É essa palavra, é um investimento, não é? Sim, investimento, gente. E assim, da nossa parte, pode ter certeza que por a gente gostar tanto do que a gente faz, a gente se dedica mesmo. Exato. E a gente quer entregar o melhor serviço possível. Então, entrem lá, padrim.com.br/cinematório, para vocês conhecerem todos os detalhes da nossa campanha e ficar inteirado de tudo que você precisa fazer. Não custa caro, né? A partir de R$1 você já pode ser um colaborador do Cinematório. Então, entra lá para você conferir todos os detalhes. Bom, vamos lá então falar sobre os filmes da nossa pauta, Raquel, nossa pauta canina. E acho que a gente pode começar falando do Alpha, né, que é o filme mais recente que entrou nos cinemas aí. O filme deste ano, né, um lançamento simultâneo praticamente com os Estados Unidos. E é um filme dirigido pelo Albert Hughes. Ele não é parente do John Hughes. Eu acho que não. Você pesquisou antes. Mas ele... Pode ser que seja, hein? Ele tem um irmão com quem ele dirigia alguns filmes, né? O primeiro filme que ele dirigiu em dupla com o irmão foi o Do Inferno, aquele com o Johnny Depp, né? Baseado na HQ, que é muito bom. E depois ele fez eles fizeram aquele livro de Eli com o Denzel Washington. Denzel Washington, né? Esse eu lembro. Pós-apocalíptico, né? E esse eu já não gosto tanto. E agora ele fez esse filme que é o primeiro que ele dirige sozinho, né? O Albert Hughes. E é um filme que vai remontar à antiguidade, mostrar como que surgiu essa amizade entre o ser humano e o cão, né? No caso ali ainda meio lobo, meio cão, né? Então, esse é um ponto positivo do filme por trazer essa abordagem diferente, né? Porque a gente tá muito acostumado a ver filmes com cães, né? Assim, que já estão domesticados, que já estão acostumados com o ser humano e tal. Nesse filme, eles querem abordar exatamente a origem dessa relação. Isso eu achei uma ótima premissa, assim. Explorar essa parte, né, que é um tanto desconhecida ainda. Por mais que tenha pesquisas, ainda não se chegou a um veredito. Tipo, foi assim que aconteceu, né? As pesquisas indicam algumas teorias e tudo mais. E uma delas, né, que o filme aborda, assim, é nesse sentido, né, do encontro com o lobo, né, do encontro do ser humano com o lobo, e a partir disso o lobo foi evoluindo para essa espécie canina. E, bom, eu me interessei por filme basicamente por isso mesmo, assim, né,
é uma relação que a gente tem, né, desde criança, que eu pelo menos nunca vivi sem um cachorro do lado, mas eu também nunca parei para me aprofundar nisso e pensar, né, de onde surgiu esse companheirismo, esse amor que a gente tem, assim, e principalmente por parte deles, né, que eles são tão leais. Quem tem cachorro sabe o quanto que eles amam um ser humano, o quanto que eles são leais, assim. Então o filme tenta contar um pouco, né, dessa parte, mas assim, claro, e principalmente que por uma imaginação do próprio autor, né? É um roteiro original, né, escrito pelo Albert Hughes. Eu acredito que tem um corroteirista ou uma corroteirista, mas não é baseado em nenhum livro. E você estava falando isso da lealdade. A nossa experiência com o Said e com o Luigi, que são cães adotados, né, é mais ou menos a que o menino tem lá no filme, porque a alfa, né, que ele tem ali no filme é como se fosse isso. Tipo, ele encontra, né, o animal ali no meio da neve, ali naquela paisagem, não é na neve, né? Quando eles se encontram ainda tá ainda não é inverno quando eles se encontram. Mas é uma paisagem desértica, assim, né? Então é como se fosse, assim, a gente encontrou o Luigi, por exemplo. O Luigi a gente pegou na rua, né? O Said ainda foi de uma ONG, a gente adotou ele, mas ele também era um cachorro de rua, assim, ele tava, né, na rua e alguém resgatou. Então é isso, né? E a gente percebe realmente como que eles têm um olhar de gratidão eterna com a gente, né? É um olhar diferente mesmo, assim. E no filme é isso também, a relação dos dois, né? Porque eu me lembro muito daquela frase do Antoine de Saint-Exupéry, né? Que é o autor do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque é isso, cara, assim, o menino ali, né, que é o Cody Smith McPhee, que fez A Estrada com o Viggo Mortensen, depois ele fez essa versão mais recente do X-Men, se eu não me engano ele é o Noturno, ele interpreta o protagonista e ele, na hora que ele tá machucado, então ele, pra se salvar porque vem a matilha de lobos atrás dele, ele fere esse animal que vai acompanhá-lo durante todo o filme, né? E depois que ele ajuda o animal lá a se recuperar também, ele meio que quer assim, vai embora, não quero ser perto de mim, né? Já te ajudei e tudo, mas ele continua indo atrás dele, né? O lobo ainda vai atrás dele. Então, eu lembrei muito disso, desse sentimento de gratidão, né? Porque isso de você se tornar eternamente responsável é as duas vias, né? Você vai ter que cuidar. E você pode ter certeza que quem foi salvo, né, no caso do animal, ele também vai querer que você continue responsável por ele. Né? Cria uma relação. Uma relação que não é uma dívida, né? Mas é essa coisa da responsabilidade mesmo, né? Essa ligação, esse vínculo, né? É um vínculo, isso, exatamente. Porque começa, né, um tanto difícil, conflituoso, porque afinal de contas o menino estava sendo atacado pela matilha e ele tentou se defender, obviamente, né? E é um período selvagem, né, gente? Assim, é uma sociedade primitiva, de humanos primitivos e tal. Então, assim, é tudo baseado em sobrevivência. E então, ele tá ali tentando sobreviver. E nisso ele ataca o lobo fica machucado. Só que esse menino, ele não tem só esse instinto de sobrevivência, né? Ele já tem um olhar e uma atenção diferenciada para a natureza, assim, para os bichos e tal. Ele não quer matar, ele quer cuidar, ele quer tentar preservar, né? E aí ele poderia, né, se fosse uma outra situação, normalmente poderia matar o bicho, porque estava lá machucado, vou matar, enfim. Até pro bicho não ficar sofrendo, mas ele resolve cuidar. E nisso ele cria essa relação com o lobo, e que é uma relação bonita, assim, pra mim, o melhor do filme é isso, é a relação entre os dois. Porque, como é retratada a sociedade primitiva dos humanos, eu não gosto. Eu acho que utilizam clichês pra caramba, e
demora, né? Demora. E tem uma estrutura coisa... assim, que ele começa com uma cena, aí tem um flash corta, tem um flashback, até chegar naquela cena inicial de novo, pra aí o menino ficar lá sozinho, né? Exatamente. E aí tem toda essa questão meu filho precisa... eu preciso sentir orgulho dele, e o menino, meu pai precisa sentir orgulho de mim, e fica, sabe, nessa relação que já é um clichê muito abordado por vários filmes, né? Do filho tentar provar pro pai que tem um valor, apesar dele ser diferente, apesar dele não ser esse macho alfa, que, né, apesar dele ser mais sensível, que ele pode ser motivo de orgulho pro pai, enfim. Ele lidera com o coração e não com a lança. A frase da mãe, né, essa, gente. Ele lidera com o coração e não com a lança. Enfim, então tem esses clichês emotivos, assim, muito bobos, e que também eu acho que eles não souberam retratar muito, assim, sabe? Esse grupo de seres humanos ali. Apesar de que tem uma coisa legal, que é a linguagem, né? Inventaram uma linguagem primitiva ali para aquele grupo de pessoas, e tem a legenda, né? O que me surpreende, porque geralmente esses filmes eles botam as pessoas falando inglês mesmo e azar. Né? Mas tentaram pelo menos dar um grau de realismo, né, ali para essas situações, colocando eles falando uma língua que foi inventada por filme, não tem... Deve ser inspirado em algum tipo de dialeto antigo, né? Não, você falou do Track, mas tem alguns momentos que parece Game of Thrones, né? Por causa da vestimenta deles, principalmente quando tá nevando, né? E tem essa relação com os lobos, aí você lembra do Jon Snow com... Como é que chama? Fantasma? Ghost, né? Ghost. Que é o cachorro dele. Então parece até um cachorro não, é lobo. Lobo. Aliás, né? Isso é muito curioso, assim, porque... Isso, no filme, eu fiquei em dúvida mesmo, porque é um lobo também mais bonitinho, mais legal. Lobo, né? Ele já é mais pra espécie canina do que lobo, assim, porque ele já é um pouco mais manso, né? É uma raça de cachorro, né? Isso é bom de falar, porque, assim, o filme claramente, em alguns momentos, usa o CGI pra representar os animais, mas quando tem umas cenas mais próximas, você vê que é um animal mesmo. Né? Dá pra ver eu que até é um fiquei assim, porque hoje em dia as coisas estão muito realistas, né? Você vê, por exemplo, esses filmes da Disney, né? O Mogli lá, aquela refilmagem. Mogli é lindo falando nisso. Tem hora que os bichos parecem realmente reais, né? Então, eu fiquei assim, gente, se for CGI, assim, é o CGI mais perfeito que já fizeram, né? Se a gente lembrar do Planeta dos Macacos também, né? Como que é real os chimpanzés lá. Mas não, depois você vê, você para pra pensar assim, não, é um bicho de verdade, adestrado e tudo. E é uma raça de cachorro que ela realmente tem umas características bem assim, lupinas. Lupinas? Gostei da palavra, lupinas. Eu me esqueci o nome, mas é até Wolf Dog, né? O último nome da raça é Wolf Dog. Se parecem muito com lobos. Não chega a ser um husky siberiano, que acho que aqui no Brasil que a gente tem mais acesso, né? Mas é uma raça que deve viver mais em lugares frios, né? Na Europa. E realmente parece muito mais próximo do lobo, né? Do que a gente pode imaginar. Então acho que foi uma escolha, né, adequada assim, para poder fazer essa representação. Com certeza. Agora, falando em bicho, né? A gente precisa informar sobre isso, porque eu fiquei super decepcionada. E, cara, sério mesmo, assim, se for pra fazer assim, é melhor que não faça mesmo. Porque a gente tava pesquisando, né? E aquele selo da... Como que é a associação? O nome da associação? Eu não vou me lembrar agora, mas é a Associação de Direitos dos Animais, né? Que dá aquele certificado, né? Nenhum animal foi ferido, machucado, maltratado durante as filmagens. Né? Essa frase, que quando o filme usa animais, eles colocam nos créditos, né? No final, nesse filme não foi possível colocar porque essa associação não deu o selo, né, selo de aprovação. Mesmo, de aprovação. Porque teve uma denúncia de que um bisão, né, que é aquele
aquele animal que parece um boi, um búfalo, né, que eles estão caçando no começo do filme, um deles teria sido morto, né, durante as filmagens para fazer uma cena. Então, isso foi aberta uma investigação sobre esse caso e a associação viu que realmente assim, não tinha como, foi verídico, né? Aparentemente foi realmente comprovado que teve uma morte, né? Claro que foi assim... mesmo sendo acidental, encomendada, né? Foi assim, foi feita pro negócio mesmo, né? Com esse objetivo, para ficar mais realista, mas não podia. Você não pode matar um bicho para fazer um filme. Com certeza não. E assim, depois... Não é um documentário. Depois uma coisa que você está registrando uma tribo fazendo aquilo. É diferente, né? É bem diferente, assim. E assim, eu fiquei muito triste, porque é um filme que tá falando da relação... A gente só soube disso depois também. Né? A gente só soube depois e assim, é um filme que tá abordando a relação, o ser humano e bicho, e na produção não se respeitou, sabe? Teve essa falha na relação. Até assim, porque tem uma fala no filme que o pai fala pro garoto, né? Para ele matar com respeito, né? Assim, mesmo depois que mata o bicho para comer, na caça, para fazer com respeito e tudo, né? Ainda tem isso no filme. Uhum. E a própria produção, né? Cometeu esse deslize aí, que realmente é muito triste. Agora, Raquel, é um filme que, assim, tem esses problemas e tudo. Eu acho que ele melhora na segunda parte, quando tá só o menino com o lobo, né? E ele é muito bonito fotograficamente falando, né? Tem paisagens realmente muito bonitas. Eu não sei até que ponto tem interferência de CGI ali, mas ele foi a maior parte do filme feita em locação, né? Então a gente tem assim um trabalho muito bonito, né, de imagens. Uhum. Né? Ele realmente é um filme que é bacana. Ele é muito bem filmado, né? Tem até a parte das transições mesmo, né? Dos ângulos da câmera, como ele vai, por exemplo, mostra lá uma fogueira e aquilo na transição para outra cena, aquela fogueira se junta com outra imagem, né? Faz uma fusão ali. Ele tem um trabalho de imagem muito bonito, né? Que é característica, inclusive, do diretor. Se você viu os filmes anteriores dele com o irmão dele, você sabe que são filmes de imagens realmente muito bem trabalhadas, né? Tem uma direção de arte caprichada e tudo. Agora, a questão da narrativa é que incomoda, né? Porque fica essa coisa meio... né? Eu não diria nem sessão da tarde. Eu acho que é um filme que passa tranquilo, assim, numa sessão da tarde, né? Na nossa época, se a gente lembrar de uns filmes que passavam, né, nesse horário, é isso, né? Um filme inofensivo, né? Assim, do ponto de vista, né? É uma historinha pra família, né? É tranquilo de ver. Mas sabe o que eu fiquei imaginando, na verdade? Eu imaginei que ele poderia ser transformado em episódios e ser exibido no Fantástico com a narração do Cid Moreira. Porque ele não tinha os negócios desses do Fantástico. Tipo uma coisa National Geographic para o Fantástico. Não tem os negócios desses do Fantástico? Fazia, né? Tem muito tempo que eu não vejo Fantástico, eu não sei se ainda tem isso. Mas eles faziam isso, né? Pegavam essas produções, assim, da BBC de Londres, não sei o quê. Mostrava lá os dinossauros, né? Umas coisas da natureza, assim. Sim. Aí o Cid Moreira ia narrando. É verdade. Né? Eu fiquei imaginando esse filme assim, cara. Porque, né, bem... né, a narrativa dele é bem desse estilo, né? Tipo, nada demais, sabe? Assim, como a gente já comentou, o mais legal é quando explora essa relação, que eles estão ali sozinhos e precisando sobreviverem ao inverno, à fome, né? E aí eles necessitam um do outro. E acabam fazendo essa cooperação, né, para sobrevivência. E depois isso transcende, né? Porque aí isso vira uma amizade mesmo, assim. Algo que da necessidade também surge o cuidado, o carinho, para além de só uma necessidade de sobrevivência. Então, pra mim, isso que fica do filme mesmo. Além das paisagens e tal. Porque a narrativa,
Cara, não tem muita coisa não, né? Nem em questão de perigos também, assim. O principal conflito é uma frase lá da mãe dele. Pois é, isso. Ele ter, né, um coração bom e não ser selvagem, né? Querer mostrar que ele pode ser um líder, né? Sem ser o machão e tudo. Que acaba que é o correspondente do lado animal, né? Mas aí não vamos entrar muito em detalhes para não ter spoiler, né? Mas eu digo assim, é melhor ver um filme desse, eu prefiro que um filme desse seja feito do que remake de animação da Disney. Sim. Sabe? Eu prefiro ver um Alpha do que ver o Rei Leão em CGI. Um Mowgli em CGI. Mas vamos combinar que o Mowgli, live action. O Mowgli eu defendo, porque eu acho que o Mowgli ficou muito interessante. Não, assim, eles fazem e fica bom. O problema é, precisava fazer? A questão é essa, é o antes, entendeu? Eles vão investir o dinheiro onde? Numa produção original, ainda que seja um roteiro fraquinho, uma coisa simples, né? Igual esse aqui. Ou vão investir o dinheiro num negócio que todo mundo já viu, já conhece, vai ser só o caça-níqueis de ver. Vamos ver em 3D no IMAX. Inclusive, esse filme no IMAX deve ser uma maravilha, né? Ele foi feito com câmeras IMAX, se eu não me engano, inclusive. Mas a gente não viu no IMAX. Mas deve ser uma beleza. Mas aí fica isso, entendeu? A Disney fica apostando só nessas coisas, só em refilmar e ganhar dinheiro, entendeu? Então, se eles têm o dinheiro, por que não faz uma coisa diferente? Então, assim, quando faz, fica bom. Eu gosto também do Mowgli. Eu acho que ficou bonito, ficou interessante, mas precisava. Podia ter feito outra coisa. Sabe? A mesma coisa agora. Rei Leão, Dumbo, Pinóquio, Mulan, sabe? Enfim. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A frase o cão é o melhor amigo do homem. E da mulher? Não, na verdade, existe um problema aí com a palavra homem, né? Porque homem era sempre usado como humanidade, como as pessoas, assim. É mais uma falha da nossa linguagem. Machismo mesmo da linguagem. Exato. Então, para dizer essa frase de uma forma correta, é o melhor amigo das pessoas, é o melhor amigo da humanidade. Aí sim, estamos... Do ser humano. Do ser humano. Isso é uma linguagem inclusiva e não machista. Exato. Boa. Inclusive, não vamos, falar o que acontece no filme, não vamos dar spoiler quanto ao final nem nada, mas o filme também, de algum modo, ele vai trabalhar essa questão do gênero, né? Vai relativizar isso, né? Não é um... eu acho que não é um propósito do filme, É uma pincelada. Mas eu achei interessante a forma como ele lida com isso ali, né? Te deixa pensando, pelo menos, não era bem aquilo, né? Enfim, é interessante, né? Eu acho que também é um ponto positivo que conta aí pro filme. Mas eu, assim, como eu disse, decepção total depois da informação lá da bola falta fora, do né? selo. Então, gente, muito maus. Thumbs down. Thumbs down. Bom, vamos pro próximo filme? Vamos. Ilha dos Cachorros. Ai, meu Deus, esse filme... Do nosso querido Wes Anderson, né? O filme que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim este ano. E, apesar de ter ganhado esse prêmio importante, ele teve um lançamento pífio aqui no Brasil por culpa do distribuidor, porque ele foi anunciado lá para fevereiro ou março, aí adiaram, acredito, por causa do Oscar, né, da temporada dos filmes do Oscar. Aí foi adiado para maio, chegou maio, passou para junho, chegou junho, passou para julho. Aí julho, os cinemas estavam lotados de filmes de férias, né, e esse acabou não encontrando espaço. Estreou em pouquíssimas cidades, então foi muito difícil de conseguir assistir. Então é uma pena, né? Uma pena porque é um belo filme. Acho que, para mim, eu colocaria entre os 10 melhores do ano, na minha opinião, né? Na minha lista particular. Eu acredito que o prêmio de direção em Berlim foi merecido pelo que a gente vê no filme. Claro que a gente tem não que ver os outros filmes, lá para comparar e falar se foi justo, mas merecido foi.
né? E... Cara, assim... É um filme... ele é muito bonito, né? Todos os filmes do Wes Anderson, fotograficamente, a questão da direção de arte, tudo, todos são muito bonitos. Esse é um dos mais bonitos que ele fez. Sim. Porque é um filme onde ele tá com controle absoluto, né? Até sobre os personagens, os atores, né? O que me leva até a pensar... não é a primeira animação que ele faz, já tinha o Senhor Raposo, né? Fantástico Senhor Raposo, né? Mas eu fiquei imaginando assim, cara, eu acho que ele dirige os atores como ele dirige os marionetes, os bonecos do stop motion, sabe? Uhum. Você percebe assim, nos tons, no tom de voz, que eles estão sendo dirigidos e estão servindo a uma estética própria do Wes Anderson. Uhum. O tom de voz é de acordo com esse tom melancólico, esse tom, né, de controle. Então, assim, por exemplo, a voz da Scarlett Johansson. Eu não vi que era Scarlett Johansson até eu ler. Das cadelas que ela deu? É aquela bonitinha, chiquezinha. Mas é a cadela, né? É porque tem uma menina também, mas não é a Scarlett Johansson. Não. Tem a Tilda Swinton também. Tem várias pessoas muito fodas, artistas. Bill Murray, claro. Pois é, né? Bill Murray. E muitas pessoas que já trabalharam com ele antes, que são, né, a trupe colaboradores. Dele, né? Exatamente, a trupe dele, assim. Mas que só se você conhece a voz, por exemplo, o Edward Norton, eu já conheço muito a voz. Então eu já percebi que era ele e tal. Mas a maioria você não percebe, porque ele realmente dirige a voz, assim, pra esse tom do filme, o que é incrível. Eu acho fantástico. Porque tudo vai servir pra essa estética dele, assim, que mas não é... Mas não é se você pensar, por exemplo, o Grande Hotel Budapeste, os Excêntricos Tenenbaums, não é? Parece assim que ele dirige os atores como se fossem os... São todos os bonequinhos dentro das animações. Desse universo Wes Anderson, assim, né? Em todos os filmes, assim. E esse eu isso achei é um motivo de muita gente não gostar dele, né? Com da certeza, estética, com né? certeza. Essa estética super controlada, super estetizada, né? Eu curto, Às vezes, não tenho nenhum problema com isso, não. Eu acho que os filmes todos funcionam dentro dessa proposta, uns mais, uns menos, né? Acho que dos filmes dele, aquele submarino, né? O Steve Zissou. Como é que chama? Esqueci o nome. Steve Zissou é o nome do personagem do Bill Murray, né? Esqueci. A Vida Aquática com Steve Zissou. A Vida Marinha com Steve Zissou. Eu sempre esqueço também, porque eu acho que é o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto, embora tenha coisas nele que me agradem, né? Principalmente a relação pai-filho, né? Coisas que ele trabalha ali que eu acho que tem uma carga emocional sincera, né? Genuína. Mas eu acho que é mais problema de ritmo que eu tenho com esse filme. E algum outro dele também. O Viagem de Argelim também, por exemplo. Eu acho que é um pouquinho mais arrastado. Mas mesmo assim, gosto de todos. Sou fã do Wes Anderson. Mesmo quando as pessoas já estavam falando tô cansado de ver filme do Wes Anderson, né? Eu não estava cansado, não. Eu sempre vou com a mesma vontade até hoje. E no Ilha dos Cachorros, cara... acho que tá entre os meus favoritos, junto com o Moonrise Kingdom e os Excêntricos Tenenbaums. Os Excêntricos Tenenbaums, os Excêntricos é mais muito bom. O Grande Hotel Budapeste também, eu acho que são os 4 assim, que eu mais gosto. Se for pra citar 5, fechar um top 5, eu coloco o que ele fez antes do Tenenbaums, gente. Eu esqueço o nome em português. Ai, não sei também. Fugiu. Bom, é isso. É com Bill Murray. Bom, mas voltando aqui então. Ilha dos Cachorros também é uma coisa que chama muita atenção, é o festival de citações e referências. Né? Uma chuva. E eu fiquei pensando assim, caramba, tem que rever o filme, porque primeiro você vê, aí você tem essa primeira aproximação, e aí não dá conta de perceber tudo. Numa segunda leitura é que eu acho que a gente vai conseguir pegar as referências todas, porque são muitas referências. E, inclusive, eu gosto muito de como ele
coloca a referência da cultura japonesa. Sim, sim. É uma homenagem, uma grande homenagem à cultura japonesa. E nisso aí existe uma polêmica também, que depois a gente entra mais... Sempre tem polêmicas. A gente entra mais aprofundado aí sobre isso. Mas eu sempre comento assim que, além dessa estética do Wes Anderson, o que eu gosto muito nele é como que ele consegue fazer uma colagem artística. Que ele traz tudo pro cinema, assim. Ele traz artes plásticas, ele traz pintura, ele traz ilustração, ele traz... nesse filme ele traz videogame. Então, assim, ele consegue fazer uma colagem artística nos filmes dele, que é muito interessante. Porque fica fluido, né? Ele traz referências de diversas áreas, assim, e fica muito fluido. Sem comentar o trabalho maravilhoso de trilha sonora também, que nesse filme, assim, pula, sabe? Pula do filme. Essa coisa... muito bonito. Sabe? Muito legal. Do Alexandre Desplat. Né? Que inclusive já ganhou o Oscar, né? Ganhou, inclusive, por o Hotel Budapeste e A Forma da outra Água. A Forma da Água. A Forma da Água. Ano, e tem as citações também a cineastas, né? Que influenciam o Wes Anderson. E aqui ele aproveita, então, principalmente os cineastas, os mestres japoneses, né? Porque tem uma influência clara. Essa questão da simetria, que é algo muito evidente nos filmes do Wes Anderson, isso vem do cinema japonês, né? A gente lembrar de Mizoguchi, Ozu, né? Tem também aqui na parte mais estilizada o Seijun Suzuki, que é um cineasta que o Tarantino também homenageia, principalmente lá no Kill Bill. Kurosawa, então todos esses mestres, né, de algum modo acho que influenciam o cinema do Wes Anderson. Não, de novo, não quer dizer que copia, inspiração, ressignificação, né? E não à toa ele vai fazer aqui também uma homenagem ao Brian De Palma, né? Que o Renato gosta pouco. É só o tema de pesquisa de mestrado dele, só isso. E justamente essa questão da intertextualidade, né? Como que ele se inspira em outros cineastas para poder construir o próprio estilo, né? E aqui a gente vai ter o uso do split screen, que é uma marca registrada do estilo do Brian De Palma, e o split diopter, que é aqueles momentos em que você tem um foco duplo, né? Você tem aqui, né, a câmera aqui focando você e ao mesmo tempo está focando aqui o fundo. Ele encontra, né, um modo de fazer uma divisão no próprio plano, no próprio enquadramento aqui, na hora de focar, que ele consegue dar o foco aqui, atrás e na frente, né? Então, são dois focos de atenção ao mesmo tempo, né? Tanto isso não ele não inventou, né? O De Palma não inventou isso, mas ele usa com frequência, né? Ele popularizou o uso disso, principalmente no cinema norte-americano, né? Mas tem uso anterior a isso. Então, cara, é um filme assim que também vai ter essa, né? Ele chama atenção para o cinéfilo, né? Por isso também, porque você vai percebendo essas influências. E sem falar a questão da ficção científica, né? Da distopia, que também é uma coisa que vem do cinema japonês, né? Godzilla, se a gente for lembrar das outras, né? Esses filmes apocalípticos de ficção científica mesmo, que o anime usa muito, né? Aqui a gente tem muita influência disso. E também aí da animação clássica, porque aqueles momentos que os cães estão brigando, né, fica só a fumacinha, você vê só os bracinhos saindo, isso me lembra muito legal. Desenho antigo, né, gibi também, né? Gibi. Esse grafismo, né? A briga, você não vê, só vê a fumacinha, assim. E os isso bracinhos foi muito saindo. legal, gente. Que tá dentro disso mesmo, dessa colagem que ele faz, que é muito interessante. Tudo fica muito fluido, né? Fica muito bonito, assim. Eu gosto demais. E aqueles momentos também, quando tem uma visão noturna, né? Na hora dos soldados lá, ou então mostra uma imagem no monitor, aí a animação fica 2D. Sim. Né? Ele encontrou essa saída também, que é interessante, assim, do ponto de vista, né? Visual e da linguagem. Como que ele usou isso, né? E assim, falando um pouco do design como um todo, me lembra muito as estilogravuras japonesas, que são belíssimas, belíssimas, gente. Eu sou fã, assim, de estilogravura japonesa, porque é um desenho de uma delicadeza
E todo o design, assim, do filme me lembra muito essas artes. Inclusive, ele traz também... É muito nítido, assim, que ele traz uma obra muito famosa, que é a Onda, né? Que é do Hokusai. É uma obra muito famosa, muito bonita, que é aquela onda, assim. Que tem vários detalhes de gotas, uma onda azul, e que inclusive virou um emoji. Que eu acho que poucas pessoas sabem que esse emoji é dessa arte, sabe? Essa é uma arte muito famosa, assim, e quem não conhece, eu sugiro que vá atrás dela, porque ela é bem bacana. E no filme tá muito nítido, assim, ela aparece, os cachorrinhos estão nessa onda lá. Entre outras também, assim. E, como eu disse, o filme também, ele é todo construído nesse tipo de arte, assim, muito japonesa, né? E eu também pensei, por exemplo, naquela parte que tem os pôsteres e que tem a Assembleia Geral com o prefeito, eu pensei em Cidadão Kane. Sim, também lembrei. E eu falei, cara, até Cidadão Kane ele tá botando aí. Olha que doido. Então, assim, nesse sentido... Tem aquele cartaz imenso, né, do prefeito. Sim. E remete imediatamente. Até o ângulo que ele pega do camarote. O ângulo que ele usa, assim, você já lembra na hora, assim. Fala, que é outro cara, né? O Orson Welles ali, ele, né, extrapolou todas as convenções de linguagem da época, né? Ele reinventou o uso da linguagem do cinema com o Cidadão Kane. Né? Por isso que é um filme revolucionário. Pra quem é cinéfilo, isso é um deleite, né? Você vê novos usos das referências, assim, e tão bem aplicadas, né? E tudo dentro dessa estética muito do Wes Anderson. Então, pra mim, é genial. E sem falar em todos os temas que ele aborda, mesmo que seja, assim, por um momento, por uma pincelada, mas tá ali sendo colocado, né? Ele fala de muita coisa social, muita crítica social. Exato, e é pertinente nos tempos que vivemos, né, dessa crítica ao autoritarismo. Sim, né? sim, esses governos, né, autoritários, manipulação da mídia, das pessoas. Fake news. Cara, ele trabalha muitas coisas ali. Fascismo, a própria questão de abandono, descarte, lixo. Então, assim, sabe, ele constrói uma fábula mesmo. Ele fala da humanidade, mas através de personagens que são bichos, né? Que são cães. E aí tem um negócio legal da língua, né? Porque quando eles estão falando em japonês, não tem legenda. Não. A gente não entende, né? Só se você souber falar japonês, né? Então, aí a fala dos cachorros é em inglês, né? E tem uma personagem que fala inglês também, tem a intérprete, né? Tem aquela menina que é a intercambista. A intercambista. E tem a intérprete, né? Que tá fazendo a transmissão na televisão, né? E ela tá traduzindo o que ele tá falando por inglês. Então, isso eu achei massa, porque assim... O filme são os cães, né? O filme é sobre os cães, na verdade, esse problema que estão enfrentando, porque eles foram descartados por essa sociedade que não quer mais ter eles. Eles são colocados nessa ilha que é um lixo a céu aberto, né? E abandonados à própria sorte. Então, assim, eles são humanizados, enquanto os humanos são, de certa forma, os... sem coração, os robotizados, enfim, os que estão ali, né, servindo a esse governo que tá manipulando e tal. E nos cães tem toda essa humanidade e tudo mais. Então, a gente entende a fala dos cães, que é o inglês, né? E a fala dos humanos, que é o japonês, a gente não entende. Como o Renato falou, a não ser que você fale japonês. E isso é uma questão que gerou uma certa polêmica. Entendi. Porque é como se... Poxa, a linguagem, então, que as pessoas devem entender é o inglês. Entendi. E o japonês não, sabe? Então, o que os japoneses estão dizendo vai ficar sem tradução. Isso é uma das questões, assim, que se colocaram. Além da própria forma como aborda algumas características da cultura japonesa mesmo, assim, que
Eu não tô no meu lugar de fala, né, o Renato, porque nós não temos japoneses nem na família. Bem longe de ter, inclusive. Então, assim, fica até difícil a gente falar disso, mas só trazendo aqui mesmo pra vocês saberem que existem essas questões que foram colocadas, assim, de alguns estereótipos mesmo, sabe? De estereótipos da cultura japonesa que às vezes ficam só na superficialidade, né? Não se aprofunda. E também uma questão que aí eu acho que realmente poderia ter sido melhor trabalhada, que porque a figura da revolucionária é colocada na intercambista, da menina que não é asiática. Então, assim, né, essa menina que impulsiona a mudança vem de fora. É verdade. Então eu acho que nisso ele realmente pecou, assim. Poderia ser uma personagem japonesa, sabe? Sim, não tem problema nenhum. Né? Porque cai naquela coisa de ser a pessoa a salvadora, né? A de fora, a branca que tá salvando aquela sociedade. Então, nisso eu acho que realmente merecia mais cuidado, assim. Mas eu não acho que o filme, no geral, seja desrespeitoso. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que ele tá fazendo uma grande homenagem, como a gente já comentou, com essas várias referências, até no design e tudo. Mas tem, né? Essas questões são importantes da gente falar sobre. A crítica é válida, sem dúvida nenhuma. Porque até pra gente pensar, assim, o que pode ser melhor trabalhado mesmo, o que é interessante de se pensar em relação a culturas. Culturas que não são nossas, né? É um estrangeiro falando de uma cultura que não é a dele, apesar de que dá pra ver nitidamente o quanto que ele é encantado, né? O quanto que ele é fascinado por isso. Até pelos próprios cineastas que o influenciam. Com certeza. Então, assim, se você ainda não viu o Ilha dos Cachorros, assim que tiver oportunidade, veja. Mesmo que você não seja fã do Wes Anderson, né? Acho que por ser uma animação, isso talvez traga mais pessoas pro filme. Eu acho que pra quem não é fã do Wes Anderson vai ser difícil, porque é um dos filmes mais Wes Anderson. Não, é totalmente Wes Anderson, mas eu falo assim, às vezes a pessoa tem um problema com os atores, entendeu? Ah, sim. De como que ele usa os atores. Aqui, como é animação, né, talvez a pessoa dê uma chance. Mas eu acho que vale a pena conferir de qualquer jeito, tá? E uma coisa também que eu queria comentar, porque e tudo acho, pode inclusive, ser... que vai levar o Oscar de melhor animação. Tá forte. Grandes chances, se bobear, ainda vai na categoria principal. E, assim, claro, são essas alegorias, né, metáforas que a gente pode fazer com a nossa sociedade, mas eu acho, assim, que também tem a questão ligada aos cães mesmo, sabe? Sim. Né? A domesticação... Tem uns momentos muito engraçados. Não, tem uns momentos ótimos, assim. Pra quem convive com cachorro, principalmente, que a gente identifica. Nossa, isso é muito cão, assim. Eu não sei, ele certamente deve ter cachorro. Deve ter. Porque todo filme dele tem cachorro, praticamente. Né? Quase todos. E aí... apesar de que alguns morrem, você já reparou isso? Isso que eu ia dizer. Tem um vídeo, eu vou colocar o link aí pra vocês verem. Tem um vídeo, por que os cães morrem nos filmes do Wes Anderson. Que dó. Mas aí tem essa coisa mesmo da domesticação, esse problema que às vezes as pessoas acham que são sei lá, os cães são propriedade delas, mas se elas não querem mais, elas simplesmente descartam, né? Não enxergam como um ser, né, que merece respeito, merece ter os cuidados, né, como um ser humano. Não tô dizendo com isso que tem que humanizar o bicho, não, mas você tem que cuidar dele como se fosse uma pessoa. Tem que levar no veterinário, tem que cuidar, tem que dar banho, tem que dar carinho, atenção, né? Tem que cuidar, gente. Não é só pegar e deixar o bicho em casa jogado e azar, não. Né? E é muito bonitinho, assim, porque... É um dos grandes motivos de ter cachorro abandonado, é isso. Porque a pessoa, né, vê que não vai dar conta de cuidar e... simplesmente abandona, assim. Então tem que se pensar muito na responsabilidade de ter um bicho, assim. Às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas que dão de presente, assim, simplesmente, sabe? Exatamente. Não passa nem ver antes se realmente aquela criança ou aquela pessoa quer ter e vai poder cuidar daquele bicho. É um presente.
Eu sou totalmente contra isso. As coisas, pra ter um bicho tem que ser muito bem pensado, assim, porque é responsabilidade e você tem que arcar com ela. A partir do momento que você pegou esse bicho, arca com a responsabilidade de tê-lo, assim, cuidar dele, Afinal né? de contas, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Pois é. Então, os filmes estão conectados em vários assuntos. Então é isso. Vamos falar do Pets agora, pra gente finalizar o nosso podcast. Uma coisa super interessante. Último ponto. Pode Pet. Ponto de vista dos cães. Ele tira o vermelho e o verde. Isso é massa. Eu acho que é um tanto... Isso, assim, não sei se é comprovado cientificamente que o cachorro enxerga desse jeito, né? Mas é uma coisa que todo mundo comenta. Já tá no entendimento e no imaginário das pessoas sobre isso, assim. Mas eu achei um cuidado legal, né? Sim. Verdade. No plano subjetivo, né? Na câmera subjetiva dos cães, quando é o olhar deles, ele tira... Ele tira o vermelho e verde. Né? Legal. Bom, então, gente, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Esse filme é uma animação da Universal, mesmo estúdio que fez aí os Minions, e é um filme que já está disponível na Netflix, nos serviços de streaming. Ele esteve em cartaz nos cinemas, né, algum tempo atrás, se eu não me engano foi no ano passado, ano retrasado, e ele tem a ideia, a premissa de mostrar o que os cães fazem, não só cães, mas pets, né? A gente pets no geral, inclusive gato, passarinho, peixe, hamster, né, iguana, tudo mais que for considerado pet. Na minha época era animal de estimação, agora é pets, né? Mas a ideia é mostrar o que eles fazem quando os donos não estão perto, né? Então é uma ideia meio Toy Story. Quando o dono dos brinquedos sai, os bichos ganham vida, né? Os bonecos, né? Os brinquedos ganham vida. Aqui os bichos começam a falar, né? Fazem um monte de coisas dentro de casa. Tem o gato lá que come pra caramba, abre a geladeira. O outro lá gosta de ouvir música pesada, né? Quando o dono tá perto, é muito legal. Ele é todo porque calminho, elegante. É um poodle, então assim, né? Tem toda aquela elegância de um poodle, daqueles grandes, não dos pequenos. E aí o dono ouve música clássica, né? E tudo. E aí deixa ele lá com a música clássica e quando sai, ele bota lá um metal pesadão. Isso é massa. Ai. Então, aí o que é o personagem principal, o Max, né, que é um cachorrinho, ele ganha um irmão adotivo, né, que a dona pega num lugar de adoção também, né? Sim. Parece. Os dois são adotados, né? E aí vai dar uma confusão, né? Treta. Porque o outro vai querer tomar conta do lugar e o pequenininho, o Max, né, o Max não tá confortável com essa situação. Eu imaginei que o filme seria isso, né? Mostrando também os bastidores naquele condomínio, né? Nos prédios vizinhos, que seria isso. Eu imaginei até assim, daria um monte de tirinhas, sabe? Mostrando assim, né? Situações do dia a dia de dois cães, né? Tentando disputar o espaço dentro de casa, um não querendo ceder pro outro, né? Ou nos outros apartamentos também, né? Eu imaginei isso. Mas acaba que o filme ele vai para um outro caminho, né? Eles primeiro, a partir do momento que eles se perdem, depois quando entra outros personagens, né? O que é o vilão, que é um coelhinho maligno, né? São os animais abandonados, né? Que não conseguiram um dono e que estão vivendo no esgoto, né? Eles têm uma comunidade, uma sociedade secreta, né? Então é um coelho todo bonitinho, só que ele é mal, né? Psicopata. Feroz. Ele é, na verdade, ele é um revolucionário. Mas você vê que ele tem os problemas dele, porque ruins, ele é bem violento, né? Falando em coelho maligno, eu lembrei de Donnie Darko, né? Talvez a ideia tenha surgido daí. Mas o coelho enfim. do Donnie Darko não é maligno, não. Não é, mas dá medo. Ele é feio. Dá medo. Mas aí eu achei o seguinte, ele começa como Toy Story, aí ele vira Planeta dos Macacos, mistura com Revolução dos Bichos,
Só que tudo isso na versão Minions. Boa. Não, é isso, gente. Não precisamos mais falar outras coisas. Resumiu. Não isso. Aham. Total. Quando eu digo versão Minions, é por causa do que os Minions têm aquela coisa, né? De fazer gracinha, fazer uma atrapalhada, e cai, bate a cabeça, né? Vira aquela coisa louca. Um infantil, assim, extremamente inofensivo e sem camadas complexas. E bobo, né? Porque aí tem as piadinhas escatológicas, né? Se não é um peido, é um bicho fazendo cocô. Né? Essas bobaginhas mesmo. Começa legal, assim... E aí, porque vai pra essa aventura toda na cidade... vira um trem megalomaníaco, né? Vira essas animações bobas mesmo. Então... Mas foi melhor do que eu esperava. Quando eu vi que tava indo pra esse caminho, eu falei assim... vai estragar. Mas até que... Não, a gente tira alguns momentos, assim. Porque os personagens em si, eles são legais. São bem construídos. Os personagens. Pensando nas características dos bichos... Sim. Eles são bem construídos. O problema mesmo é a narrativa e o humor, né? Que eles constroem ali, que é um humor bobo, assim. Até os secundários, né? Tem aquela cadelinha, que é um Lulu da Pomerânia, né? Aquela cena dela com aquele falcão, né? Que é um bicho de estimação também, né? Que ele fica preso lá na gaiola e tem um senhorzinho que é o dono dele. Tem uma cena dos dois que é muito engraçada, né? Sim. Muito. Mas ainda assim eu acho que tem um excesso de personagens, né? Como são muitos bichos, eu concordo que eles são bem trabalhados, né? Nas suas características, tudo você guarda, né? As cenas de alguns, assim, que marcam mesmo. Mas acho que ainda tem um excesso. Que é um mal que até as animações da Pixar tem também. Me lembrou, por exemplo, Procurando Dory, que tem uma coisa assim, vai colocando bicho demais, sabe? E chega uma hora que vira também, o Procurando Dory, a mesma coisa desse, vira um negócio que assim, foge do razoável. Você já tá na suspensão da descrença, né? Mas aí extrapola demais, né? O final do Procurando Dory, eu acho que assim, não tem nada a ver. Vira um negócio assim, nem parece que é Pixar, né? Do que você conhece dos filmes da Pixar. Aquele negócio de dirigir carro, sabe? Acho que se foge do razoável, sabe? Mesmo quando você sabe que é um filme que vai pro absurdo e você compra essa ideia. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Tem umas cenas assim que eu acho que assim, a gente não precisa disso tudo, né? Vira um trem realmente assim... Bagunça. Vira uma bagunça. Não é nem um absurdo, é uma bagunça. Vira um monte de uma coisa que você fala assim, sabe? Aí acho que é mais pra criança mesmo, que não vai pensar, raciocinar nesses negócios, né? Que é mais rir das um entretenimento, né? Totalmente assim... Pra criança bem pequenininha mesmo, né? Que já... bem superficial, assim, pra passar o tempo, né? Pra passar o tempo. Toda hora tá acontecendo alguma coisa na tela, sabe? Não tem um tempo, assim, uma calma. Diferente, por exemplo, do filme do Wes Anderson. Esse que tem uma narrativa, né, mais... como é que eu vou dizer? Ele tem um tempo, né, para as coisas acontecerem. Ele não fica acelerando e botando um monte de distração o tempo todo, né? Talvez até por isso que afaste um pouco, assim, se a gente for pensar num público infantil pro Ilha dos Cachorros, né, não é o mesmo público do Pets. Não mesmo, né? É isso que eu ia dizer. São filmes pensados para públicos diferentes. Mas é perfeitamente possível você levar uma criança para a Ilha dos Cachorros. Sim. Né? Eu acho que só a questão do idioma que realmente... E também aí, que tem uma coisa também de uma certa violência também, que dependendo do que os pais, né, pensam que o filho não tá preparado ainda, sabe, pra ver, também tem que analisar. Porque tem umas questões violentas, assim, umas gráficas, umas coisas gráficas, né? Sim. E nesse, poxa, criança de 1 ano pode ver esse filme, Pets, que tá de boaça. Mas assim... É bonitinho, é bonitinho, é legal. Essa premissa, por exemplo, é muito boa, né? De, tipo, da relação. Porque o protagonista, Max, ele conta da rotina dele, da história dele com a dona. E isso tudo você que tem cachorro vai se identificando, vai achando legal. Tipo assim, umas coisas que ele faz dentro de casa que você... Nossa, isso é muito cachorro, sabe? Então, assim, essa identificação é legal. Né? É muito legal. Essa coisa de que quando você fica
Tipo, você fica 5... Não digo nem 5. Você fica 1 segundo fora de casa. Quando você volta, o cachorro quase morre de emoção. Tem um até que faz xixi, e isso acontece. No filme tem um deles que faz xixi quando dando volta. E isso acontece, gente. Cachorro, às vezes, de emoção, faz xixi. Tão emocionado. E aí, isso é legal de ver, sabe? Sendo representado, assim, dessa forma bonitinha, animada. Mas a história em si, ela é muito bobinha, assim. Traz toda essa coisa do vamos nos unir, né? Essa mensagem positiva da união, faz a força. Eles, né, essa coisa de que os irmãos ali se repelem no início, mas aí com o desenrolar da história e com tudo que eles passam, eles vão desenvolvendo companheirismo, vão se portando um com o outro. Enfim, tem todas essas mensagens legais e tal, mas realmente é tão inofensivo que não marca. Mas bonitinho, né? Bonitinho. Se você quer ver uma animação de cães que eu acho que é mais interessante, veja Todos os Cães Merecem o Céu. Eu não vi, é legal? É bem emocionante. É bem triste. Isso que eu ia dizer, só o título já me remete assim. Mas isso assim, foi triste pra mim quando eu vi, eu era criança, né? Eu não sei se eu revendo hoje em dia, eu vou ter a mesma emoção, né? Mas é um filme que marcou, né, a época, né? Já era anos 90. Vale a pena, né? Eu lembrei dele agora porque a gente falou de vários, né, no início do podcast, eu não citei isso. Eu Mas, separei alguns, assim, que eu gosto. Por exemplo, Bolt é uma animação que eu gosto muito. Bolt é maravilhoso. Bolt é muito divertido. É muito bom. É um filme que não é da Pixar, né? Mas ele... O nível de qualidade dele é tão bom que é como se ele estivesse ali naquela época que a Pixar fazia os melhores filmes, assim, do ano. Né? Na época do Ratatouille, Wall-E. Né? Saudades do Wall-E. É nesse nível, assim. Toy Story 2, Toy Story 3. Exatamente. Né? É um dos meus favoritos, assim, de filme de cão. É muito Bolt. bom. Bolt é muito bom. Também gosto de Frankenweenie. Do Tim Burton. Do Tim Burton também. Que aí é mais... eu também prefiro o curta, mas... O curta mas legal, é legal. É legal. E essa coisa, né, do terror, assim, sim. Da morte, né? Trazer a morte do cão pra essa esfera da animação, que é muito característica do Tim Burton mesmo, essa coisa mais sombria. E saindo da animação e indo pra outros tipos de filme... O filme que eu vi e que mais me marcou recentemente é o Deus Branco. Aquele que a gente viu. White God. White God. Porque acho que ele não foi traduzido aqui no Brasil. White God, não? Não, acho que não. Bom, White God. Nossa, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Muito Eu coloquei bom entre os melhores nomes. Né? Então, assim, quem não viu, recomendo demais. Ele tem essa questão, assim, do abandono também. E de como o ser humano pode ser cruel, né? E tem esse cachorro que se separa da dona e eles ficam se procurando, né? Na cidade, ela principalmente procurando ele. E ele passa por muitas situações que são terríveis, assim, né? No sentido de que ele tá tentando sobreviver, ela tá atrás dele. Mas ao mesmo tempo não é, sabe... Acho que não é só sofrimento, assim. Tem uma coisa política nesse filme que é muito legal. Sim. Muito legal. Vale a pena. Então eu recomendo demais. E... Só. Porque os outros a gente já falou. Tipo, Marley e eu recomendo. Porque como... É bonito, né? Assim, bonito que eu falo assim, no sentido da emoção, né? Porque pra quem tem cachorro, realmente aquilo ali é tenso, você morre de chorar, né? Mas é um filme, né, na questão assim, narrativa, da forma e tudo, ele é bem... É Sessão da Tarde também, né? Ele não é nada demais. Isso aí é totalmente diferente de White God, assim. É outro tipo de filme. Mas eu gosto porque ele traz a construção de uma família mesmo, assim, e que o cachorro acompanha. Não é só focado no cachorro em si. Claro que o cachorro é um dos protagonistas, porque, afinal de contas...
Pra quem lê o livro, sabe que é um cachorro, como é que chama a raça? Labrador. É um labrador, Sim, labrador. da pá virada, assim, daqueles que dão muito problema. E como que essa família consegue lidar com esse cachorro e ao mesmo tempo essa família vai crescendo. Enfim, tem a questão do casamento deles. Então eu gosto por conta disso. Faz muito tempo que eu vi. Acho que foi a minha primeira crítica. Ah, é mesmo, tá no cinematório. Foi a primeira crítica que eu escrevi pro cinematório, gente. Então me marcou muito, assim. E eu lembro de ter feito uma escrita muito pessoal, porque eu tive uma cadelinha que ela era também da pá virada, super problemática, assim. Ela, nossa, tadinha, ela fazia muita bagunça e eu defendia ela de todos, sabe? Porque eu amava ela e, assim, eu fiz uma escrita muito pessoal por conta disso. Lili. E eu lembro de receber elogios lá, das pessoas terem gostado, exatamente porque era uma crítica pessoal, assim, que eu tava contando dessa minha ligação muito íntima. Então, assim, se vocês quiserem ver a primeira crítica da Raquel, tá lá. Eu não tenho vergonha, tá, gente? Não, mas não tem que ter mesmo. Pois não. Porque eu vejo às vezes as pessoas comentando, nossa, que vergonha, um texto que eu escrevi, sei lá, tanto tempo atrás, e, enfim. Gente, faz parte, né? Faz parte. Não, eu tenho textos também que eu leio e falo assim, nossa, né? Que ruim. Né? Mas assim, ter vergonha, querer esconder, não, deixa lá. Cinematório, se entrar, tem arquivo lá desde 2003, né? Que foi quando o site começou, então... Tem minhas críticas antigas, tá tudo lá. Né? Mas você vê, hoje em dia, você tem umas coisas que dá um pouquinho de vergonha, assim, né? Mas não no ponto de você querer esconder. De querer esconder, né? Pois é. E tem o do Chaplin, né? Vida de Cachorro. Ah, sim, verdade. Que né? traça esse paralelo, né? Da vida do cão com a vida do ser humano, assim, que é bem interessante. Eu lembrei aqui do Snoopy, né? Que não é um filme sobre o cachorro, né? Mas ele é um personagem quase protagonista como o Charlie Brown, né? E eu gosto mais das animações antigas do que essa mais recente, que é legal, né? Eu acho que a gente lembrou de bastante aqui, né? Tem um também que eu me lembrei que quando a gente estava nesse último papo aqui de recordações, que é A Grande Jornada, que também tem animais reais, que acho que são 2 cães e 2 gatos, se eu não me engano. Ou 2 cães e um gato. E eles se perdem, aí eles têm que tentar voltar para casa, né? E aí eles passam aquele monte de aventura na cidade, né? E vira aquele... Aí é total Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde raiz. Né? Raiz. Mas é isso. Eu acho que deu, né, Raquel? Pra gente fazer aqui um papo bacana. Voltamos com o Cinematório Café, né? E a nossa ideia aqui, né, pra quem tá aí nos vendo no YouTube, é a gente trazer sempre os podcasts agora aqui também. Nem sempre com vídeo, né? Mas o áudio a gente vai disponibilizar também no YouTube, porque parece que muita gente tá ouvindo podcast assim agora, né? Bota lá no YouTube, minimiza a janela e fica ouvindo só o áudio. Mas para quem quiser ver a gente também, de vez em quando a gente vai aparecer. De vez em quando apareceremos, né? Mas é isso então, valeu. E deixando aí os recadinhos, né, de Praxis, nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, né, só procurar lá Cinematório, você acha a gente. Assine o nosso feed, né, como eu disse, o feed do Cinematório Café passará a ser o único feed dos nossos podcasts, então assim que a gente completar esse processo de transição, a gente já vai estar com tudo lá, né, e você já pode garantir a assinatura aí para você receber tudo sempre. E nossa campanha de financiamento coletivo, né? Conheça para que você possa escolher lá uma forma de colaborar com a gente, nos ajudar a dar manutenção no site, manter ele no ar, bonitinho, num servidor tranquilo, seguro, estável, que não tenha queda, que você, a hora que você quiser entrar no Cinematório vai estar lá disponível. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar a gente, apoia a gente lá no nosso Padrim, padrim.com.br/cinematório, para você receber nossas newsletters e tudo mais, tá bom? É isso aí, Renato Silveira. Muito obrigado, Raquel Gomes. Muito obrigado a você que nos viu, a você que nos ouviu.
E a gente volta em breve com mais um podcast. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.